Estamos de volta e chegamos no nosso último bloco. Nós já falamos sobre a mordomia do tempo e talentos, e agora nós vamos fechar com um tema mais associado à mordomia: os bens materiais e as finanças. Pastor Natan, antes de falarmos sobre dízimo e oferta, precisamos estabelecer o princípio, né? O Salmo 24, versículo 1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Como a compreensão de que Deus é o dono de tudo transforma a nossa relação com o dinheiro, esse sentimento de posse, né, para então o sentimento de administração fiel daquilo que é de Deus? Bom, primeiro que posse é uma ilusão que a gente criou na nossa sociedade, né? Deus é o dono de tudo e a gente criou essa ideia, essa ilusão de que a gente tem posse. Deixa eu passar o carro aqui. Pronto. A gente criou essa ideia de posse, que é uma ideia falsa, na verdade, não se baseia na realidade de que Deus é o dono de todas as coisas. Transformação começa com o reconhecer soberania de Deus, que é o que está lá no Salmo 24:1 que o pastor leu. Né? Isso é o que a gente ensina desde jovem para o pessoal no primeiro artigo do Credo, né? Quando você fala ali que Deus ele é criador de todas as coisas. E quem cria é o dono, né? Isso inclui o dinheiro, isso inclui o emprego, isso inclui a nossa capacidade de trabalhar e de gerar a riqueza, né? Isso inclui todas as coisas. Então, mordomia, ela corrige, em primeiro lugar, esse erro de egoísmo, de autossuficiência, que é, na verdade, o que a Bíblia chama isso? É ganância, né? No final das contas. O dinheiro deixa de ser fonte de segurança, porque isso é um ídolo, e ele passa a ser uma ferramenta a serviço de Deus. Aí as coisas entram no lugar certo, né? Por isso que do Senhor é a terra, tudo que ela contém, o mundo e tudo que está habitando no mundo, né? E aí a gente muda de foco, então, sai da ideia de acúmulo, que é o que o mundo quer ensinar para a gente, para uma ideia bíblica que é de serviço, né? Porque quem é o dono tem que viver naquele fardo de dar manutenção nas coisas, né? O dono é quem tem que manter as coisas existindo, se preocupar com a perda e tudo mais. Só que quando eu entendo que eu sou administrador das coisas de Deus e não o dono da natureza e do mundo, aí eu, por fidelidade, então vou confiar que Deus tem essa providência divina que é para mim e que a minha responsabilidade é ser um administrador responsável. É outra responsabilidade, né? E aí eu não faço daquilo um ídolo para mim. Por isso, a 1 Timóteo 6, o verso 17, ele nos diz: exorte os ricos que não ponham a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Exorte-os a praticarem o bem, a serem ricos nas boas obras, generosos, dispostos a repartir. Desse modo, eles acumularão para si mesmo bom fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Quer dizer, o dinheiro ele não é nem bom nem mal, né? Moralmente o dinheiro ele é neutro. Mas se eu tenho esse sentimento de posse, eu vou fazer um mau uso dele. Quando eu entendo que eu sou mordomo e eu administro isso, aí por fidelidade a Deus eu consigo fazer um bom uso do recurso que Deus me dá, com fidelidade e respeitando então o que é essa mordomia para todas as coisas, inclusive o dinheiro, né? Então, nós ensinamos muito isso, né? O nosso trabalho, a nossa vocação principal no mundo que produz o dinheiro é a forma como Deus está nos provendo. E a resposta dessa provisão, na verdade, é a generosidade com que nós vamos servir ao próximo. Né? Isso coloca as coisas num ambiente mais bíblico, saudável, né? Mais real, posso dizer assim. E essa mudança de mentalidade, né, pastor, ela nos liberta da avareza e da ansiedade de acúmulo, né? Uhum. Porque nos coloca em outro lugar de responsabilidade, né? Não nos exime da responsabilidade,
mas nos coloca no lugar certo, né. E aí pensando em responsabilidades, eu gostaria de falar um pouco sobre o dízimo, que é um conceito do Antigo Testamento, mas que ainda é praticado em muitas igrejas, né. E eu gostaria de perguntar se ele ainda é válido e, se for válido, é sobre os 10% do que ganhamos, né, do líquido ou do bruto, né. E como, né, nós podemos explicar a visão da mordomia que nós praticamos, a mordomia financeira, praticado na nossa igreja, ela abrange ou não o dízimo? Como que fica essa questão dos 10% dentro, da nossa doutrina, pastor Valdemar? É, lembro quando era membro da congregação Ebenezer em São Paulo, que é a congregação que ficava do lado do seminário, pastoreada na época pelo Mário Rost, pastor Mário Rost, se tornou emérito domingo agora. E num estudo sobre mordomia, Dr. Rudi Zimmer, ele falou sobre isso. Dr. Rudi é um professor do Antigo Testamento, hebraico, a especialização dele, né, o doutorado dele em Antigo Testamento. E ele começava fazendo a pergunta: se 10% é de Deus, os outros 90% são de quem? Né? Então, se a gente tudo vem de Deus, 100% do nosso dinheiro é de Deus. Esse é o nosso conceito. O dízimo é uma lei do Antigo Testamento, como tínhamos outras leis lá. Não dava, antes de vocês chegarem aqui, eu comi um sanduíche de presunto. No Antigo Testamento eu estaria condenado, não estaria? Eu poderia comer presunto se eu fosse, né, de porco, né? O Ramires mora na região dos lagos, ele deve comer crustáceos? Não. Alérgico, então não pode comer. Pode ver, né? Então, né, tem algumas referências lá dizendo que a gente não devia comer, né, alguns alimentos. Para mim, o dízimo está na mesma questão da circuncisão, né? Leis do Antigo Testamento que talvez a gente poderia, nas cerimoniais ali, que não são, a gente não vive mais debaixo dessa lei. Eu costumo dizer que o dízimo é uma boa referência, mas a gente tem um outro princípio, né? A gente falou de um princípio da oferta que primícias ao Senhor, a primeira parte. Eu vou separar do meu orçamento uma parte que eu vou ofertar para Deus. E é para Deus a oferta, não é para a igreja, né? É para Deus, porque é Deus que me deu, e agora, em resposta, né, eu devolvo uma parte para que o trabalho do reino de Deus na terra seja feito. E ele é feito pela igreja, mas a minha oferta é para Deus. Então, se o pastor desvia, se o presidente da igreja desvia, hoje tem no site aí uma polêmica que uma igreja doou 1 milhão para o pastor construir a casa de descanso dele. Ele está se aposentando e a igreja. Mas se foi uma decisão da igreja em assembleia, os membros decidiram, tudo bem. Se o pastor tomou essa decisão sozinho, aí é um outro debate, né? Mas, mas eu não ofertei para o pastor, eu oferto para Deus. Em resposta ao que ele me deu, eu separo a primeira parte e dou para Deus. Aí quanto vai ser essa parte? É uma decisão sua e você vai juntamente ali, né, com Deus em oração definir uma parte do seu orçamento. Conheço pessoas luteranas que são dizimistas, mas não porque acham que estão cumprindo a lei, mas porque acreditam que é uma boa referência. Se Deus colocou essa referência lá no Antigo Testamento para o povo de Deus, por que não? Né? Sempre me chama muito a atenção, né, que pessoas que saíram de igrejas e eram dizimistas lá, deixam de ser dizimistas aqui e ofertam menos do que ofertavam lá. E eu, às vezes, pergunto, qual a razão? Qual a razão? Né? Apertou o orçamento? O que aconteceu? Por quê? Não, porque não é, eu não sou obrigado a dar. Claro que não é obrigado a dar, mas também você não é obrigado a não dar. Então, é uma boa referência para nós. Mas acho que tem princípios. Eu separar uma parte, não é a sobra. Quanto é que sobrou no fim do mês? Ih, fiquei no vermelho, então não oferto.
Se sobrar tempo, eu vou ao culto. Se não tiver nada para fazer, eu vou ao culto. Se não tiver nada para fazer com o dinheiro, eu oferto na igreja. Começa a ficar a sobra do tempo, a sobra dos dons, a sobra do dinheiro. Isso está errado. Eu priorizo. A primeira parte é o Senhor. Eu vou colocar ali ao Senhor X% do meu orçamento. Eu conheço gente que oferta 30% da sua renda, porque tem uma renda muito boa, os filhos já cresceram, mora só ele e a esposa. 30% para ele não é uma coisa assim que ele fala, olha, pastor, tem vezes que eu posso até dar mais. Então aí entra uma outra coisa, a generosidade e o voluntariado, de maneira voluntária. Né? A gente deve dar ao Senhor com alegria, não por obrigação, né? Com o coração agradecido, né? E com generosidade. Eu acho que esses são os princípios. Então, mas quanto? Eu não sei. Eu fui, olha, 10% é uma referência. O povo de Deus no Antigo Testamento ofertava 10%. Era dízimo, era uma lei. Hoje não é mais, mas é uma boa orientação. Mas nunca como lei, né? Não é uma lei. E também não é porque a pessoa dá 10% que isso quer dizer que é agradar, é tipo tá pago que a gente falou no outro bloco, né? Fui na igreja domingo, mas sou um péssimo pai. Fui na igreja, né? Sou dizimista, mas sou um péssimo marido. Aí entra nas obras que o Natan falou, né, Natan? Então, para mim é isso, cara. Para mim é uma boa referência, mas tem que ser baseado nas primícias, na generosidade e no espírito voluntário, com alegria. Muito bom. Esses dias eu ouvi um testemunho de um membro aqui. Ele contou a história que ele ouviu, né? Que um homem, né, dono de uma empresa muito grande, ele ofertava 90% da renda dele, né? Claro, né, dono de uma empresa, os 10% dele devia dar para viver muito bem, né? Mas ele ofertava 90% da renda dele. E aí, pensando nesses 90%, o senhor também falou sobre se o 100% é de Deus, né? De quem que a gente oferta 10% para Deus e quem é o dono dos 90%. E aí, pensando em como nós gastamos esse 90%, né, me parece que isso envolve também a nossa mordomia, né? O que eu faço com aqueles outros, digamos assim, que então eu tenho os 10% como referência, né? Então, os outros 90% fazem alguma diferença em como eu gasto ou não? É, significa que eu posso, então, honrar, digamos assim, a Deus com aqueles meus rendimentos, com os meus gastos, né, com as minhas dívidas, com os meus investimentos, né, ou até com o meu consumo, né? Existe uma relação do que eu faço com o restante do dinheiro, digamos assim, com a vida cristã, Pastor Natan? Uma ótima pergunta essa daí. 1 Coríntios 10:31 nos diz: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E com o que a gente está gastando, então, os 90% ali? Né? Não é justamente com a nossa manutenção? Isso também tem a ver com a glória de Deus. Né? Não é já dei os 10% para Deus, agora o resto é meu e eu faço o que eu quero. Né? Sou 10% cristão e 90% do mundo, né? Não é assim que funciona a vida cristã. Então, honrar a Deus é reconhecer realmente que 100% do que nós recebemos está debaixo da soberania dele, de provisão, e dentro dessa questão do serviço, da glória de Deus também, né? E aí, nesse quesito, a gente tem que pensar, por exemplo, como que a gente pensa as dívidas, porque boa parte das pessoas no Brasil vive endividada, né? E o que eu faço com isso? É claro que existem situações que obrigam as pessoas a entrarem em dívidas que fogem do controle, né? Algumas causas são absolutamente legítimas. Um problema de saúde aconteceu, isso acontece, mas eu queria falar especificamente o seguinte: daquela questão da honestidade, né? Que honrar a Deus requer fidelidade e honestidade.
Então, fugir da dívida irresponsável é também um testemunho cristão, porque às vezes a gente se coloca em dívida que não é necessária, né? Tirando aquilo que foge do controle. E aí Romanos 13, o verso 7 vai nos dizer, né? Paguem a todos o que é devido, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém a não ser o amor, né? Isso é um princípio para a gente lembrar. O que eu tenho a obrigação também moral de colocar as dívidas em pagamento, né? Isso também é mordomia. Isso também é honrar a Deus quando, ok, eu sei que eu entrei numa situação financeira difícil, mas eu consigo dar um jeito de ir com o tempo resolvendo isso. Isso é um testemunho cristão, né? É diferente do que a gente sabe que muita gente faz o quê? Não, eu entrei e deixo rodar, né? Não vou correr atrás. E a gente acaba fazendo um mau testemunho disso daí. Porque aquele crente caloteiro, né? Me deu um golpe, aquele lá, ó, vai na igreja e não paga. Olha o mau testemunho que a gente dá, né? E isso circula, né? Essa informação de o crente caloteiro circula e é mau testemunho que a gente dá. Então, buscar resolver a situação financeira também tem a ver com mordomia da vida. Com relação a investimento, investimento é uma coisa interessante, porque para muita gente não faz parte da vida diária, né? Na maioria do brasileiro, a gente não tem essa mentalidade de investimento, mas isso está começando a mudar recentemente, e está começando a aparecer muito mais esse assunto, né? E aí vale aquela questão entre ganância, que a gente já comentou em blocos anteriores, né? E saber agir com sabedoria, com temperança, né? O objetivo, ele sempre vai ser, se eu for fazer um investimento, é de me dar segurança para a minha vocação, por exemplo, de cuidar da família, né? Vou cuidar melhor da minha família fazendo um fundo de investimento hoje para que no futuro não me venha a faltar. Isso é agir com uma responsabilidade e testemunho cristão, né? Ah, e aí, como que eu vou fazer esse aumento de riqueza? É pelas vias que Deus reconhece como legítimas? Nós temos alguns mandamentos bem específicos falando sobre como lidar com o dinheiro meu e dos outros. Temos mandamentos sobre cobiça, a gente tem o não furtarás, que também fala sobre o modo honesto de viver a vida, né? E aí, Provérbios 13:11 vai nos dizer que a riqueza desonesta diminui, né? Mas quem ajunta com trabalho aumenta. Tem um jeito certo de fazer isso. Pensar no futuro, pensar em investimento para cuidar da minha família, que é a minha vocação, é um agir com responsabilidade. Eu não posso deixar o meu coração se apegar àquilo a tal modo, né, que eu perca o controle, falte com sabedoria, né? Eu jamais vou poder fazer um investimento que me coloque em risco de falar depois para minha mulher, ó, vamos sair da casa que eu acabei de perder ela no jogo, né? Isso não é investimento, isso não é sabedoria, né? Então, assim, essa moderação bíblica também nos ensina a viver esses aspectos da vida. E consumo, que é o grande problema da nossa sociedade, né? Porque a gente é instigado a consumir, né? Aliás, o mercado publicitário brasileiro é um dos melhores do mundo em fazer isso, instigar consumo e que a gente precisa comprar tudo e comprar urgente, não importa se você vai se endividar, mas tenha aquele produto, né? E a gente é estimulado demais com isso. Honrar a Deus implica também nessa contenção, nessa moderação, né? Devemos sim usar os bens que são necessários, mas evitar essa lógica de consumismo que é cobiça, né? Não deixa de ser cobiça, e é ostentação, que é outro pecado que a Bíblia chama de orgulho, né? Por que eu estou me endividando? Porque eu quero aquela TV de 128 polegadas que o meu vizinho vai ver da janela dele que eu tenho uma TV daquele tamanho, né? Ostentação é pecado de orgulho. E aí a gente, pelo consumismo, é levado nisso. Então, Filipenses 4:11, que é fantástico, né? Tem um testemunho assim, não digo isso por estar necessitado,
porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Tanto sei passar necessidade, como viver na fartura. Em toda e qualquer situação, tenho aprendido o segredo de viver contente. Que testemunho que é isso, porque a gente pode estar na fartura, e isso não é maldição nenhuma, mas a gente pode estar passando por necessidade, também não é sinal de maldição, mas independente da situação, saber viver contente é saber que você está só administrando aquilo que Deus deixou na sua mão para administrar. E aí eu vou contra essa coisa da cobiça, contra essa questão do orgulho, contra, às vezes, a tentação do furto, que é conseguir algo fácil, né? Muitas coisas vão saindo do lugar, né? Quando eu fico preocupado com o consumo. Então, como é que a gente resolve isso no final das contas? Eu vou dizer que é voltando, assim, se tem que lembrar de uma frase, lembram 1 Coríntios 10:31 lá? Façam tudo para a glória de Deus? Então você começa a criar esse pensamento assim, tá, eu vou entrar numa dívida para comprar os móveis da sala, mas eu estou realmente honrando a Deus fazendo isso? Porque aí você vai pensar se você está sendo responsável com a sua família ou se é só um devaneio de ostentação, porque é o móvel mais caro que você viu no cenário da novela e você quer igual, né? Aí a gente começa a ter um princípio de moderação ali. Eu acho que essa resposta, né, de pensar na glória de Deus, ela vai trazer o equilíbrio que eu preciso para usar os dons, pensar em investimento, pensar em dívida, pensar na satisfação das coisas que eu quero e das coisas que eu preciso, num grau que seja saudável. Perfeito. Obrigado pela resposta, pastor. Obrigadão mesmo. Foi fenomenal. Eu queria eh, destacar como nós usamos, né, ou como nós somos chamados a usar de forma ou consumir de forma irresponsável, né? Isso tem que ficar muito claro, né, nesse bloco agora, porque esses dias eu vi alguns cortes, na verdade, no TikTok, né, e também no Instagram, é, de mulheres de conteúdo adulto, vendedoras de conteúdo adulto, falando de pastores que consomem, né, de lideranças que consomem, né, de lideranças grandes no meio evangélico, né, que consomem esse conteúdo. Mas esse não é o único problema, né? A questão da responsabilidade quanto às bebidas, quanto à própria ostentação, né? Acho que talvez para muitas pessoas isso não acaba passando assim despercebido, né? Que usar aquele recurso que Deus me permite ter, de forma que eu deixe então de cuidar da minha família, ou deixe de viver o santo matrimônio, ou deixe então de viver uma vida cristã regrada pela palavra de Deus, isso também é um problema, isso também é um pecado, né? E é preciso se atentar com relação a isso. Muito obrigado pela chamada de atenção, né? Todos nós precisamos ficar de olho bem aberto, porque é o espírito do mundo, né? Um espírito consumista, né? Então nós precisamos sempre, sim, Aí a gente entra, né? Por isso que eu até peguei aqui, tirei minha aliança, né? Lembrei muito do Senhor dos Anéis, porque tem a questão da idolatria também. Quem possui quem, né? É a gente que possui riqueza ou a riqueza que nos possui? O Sméagol, né? O personagem lá, você vê a imagem dele antes do anel e depois, e o que ele faz para ter o anel e manter o anel sob seu domínio. Eu acho que ele ilustra muito essa questão, muitas vezes, do consumismo e dessa loucura que a gente tem pelo material. Eu vejo o quanto isso tem influenciado os relacionamentos familiares, quanto isso tem afetado a educação dos filhos, o quanto isso tem levado jovens para a criminalidade. Via, né, diante dessa violência ali no Complexo do Alemão, pais falando, né, o meu filho queria ter cordão, queria ter tênis de marca, e eu não podia dar para ele porque eu sou feirante.
E ele, então, foi para o crime porque ele queria ostentar com o cordão, quer dizer, ele está disposto a matar, ele está disposto a fuzilar uma pessoa, a roubar, a explorar as pessoas para ter aquilo que ele... Né? Então, além de ser roubo, além de ser homicídio, tem a ver com a cobiça. E aí é o texto que o Natan lembrou de 1 Timóteo 6, né? Ele citou alguns versículos, e ele diz lá no 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Às vezes até por causa desse consumismo, as dívidas e tudo, a gente acaba se né, atormentando desnecessariamente, porque a gente acabou sendo possuído por esse desejo do dinheiro, esse desejo do ter, né, de querer mostrar. E às vezes a gente vê que quem quer destruir a família, né? A gente fala muito do comunismo, que realmente é, né, colocar o Estado acima de tudo, da família e tudo, mas dentro do capitalismo, o pecado, vamos dizer, que a gente corre muito risco, é a da cobiça, é a da questão do consumo desenfreado. Então, de novo, né, a gente tem vários demônios nos tentando, temos várias, né, fontes de tentação. Pode ser a opressão do Estado, pode ser uma ideologia, mas pode ser uma coisa que vem livremente em cima de nós, que é o dinheiro. E aí eu vejo que o subemprego, a exploração de pessoas causa com que a mãe e o pai tenham que deixar o filho sozinho em casa, lá na favela. Quem é que adota essa criança? O traficante. Né? Há relatos de meninos de 12, 13 anos que receberam pela primeira vez uma pistola e foram ensinados por traficantes a dar tiro. E os heróis desses meninos são aqueles rapazes com cordões de ouro, ostentando anéis e o dinheiro no bolso, né? Com as meninas bonitas da comunidade. Às vezes não vem o trabalhador abraçado com uma mocinha lá bacana. Ele não vê o trabalhador com tênis de marca, ele vê o traficante. Né? Então, olha os perigos que o dinheiro traz, né? É, continuando essa linha, eu acho que a gente chegou num ponto interessante aqui. A falta da mordomia, ela não é só problema de conduta, ela é um problema de pecado, né? E aí a gente acabou de falar de coisas extremamente profundas que são orgulho, cobiça, idolatria. E aí a gente vê que a gente só tem dois caminhos na vida, né? Ou você está entregue em pecados que tradicionalmente a igreja passou a chamar até de pecados capitais, né? Porque eles vão atraindo outras coisas junto deles. Ou você está numa virtude chamada mordomia cristã. A gente não tem muito meio termo, né, para falar dessas coisas. E eu acho que esse é o ponto mais pesado para a gente falar de mordomia, porque as pessoas esquecem que a gente está falando de uma coisa que quebra a tua comunhão com Deus. Né? Quando você está entregue ao orgulho e você está entregue à cobiça e você está voltado para um ídolo de você mesmo, o ídolo do cara que é o rico que está ostentando ali, quer ser ele, né? Ah, esse orgulho de colocar outra coisa no lugar de Deus e afasta a gente de Deus, quebra a comunhão da gente com Deus. E é por isso que mordomia não pode ser um negócio só para falar assim, traz o seu dinheiro para a igreja. A gente está falando de uma coisa muito mais profunda, né? Traga a sua vida para Deus. Isso é que é mordomia, na verdade. E o outro caminho tem morte. Então, um ponto importante da gente trabalhar e que nós não podemos de jeito nenhum de falar é que todos nós, enquanto maus mordomos, estamos presos num vínculo que tem a ver com pecado. Tem um vínculo que tem a ver com a alma. E aí precisamos de um trabalho bem específico, que é colocar esse pecado na presença de Deus. Né? Se a gente não começar com uma boa confissão disso, aí a gente se perde no caminho da mordomia cristã. Eu queria levantar um ponto, Ramires, aqui. Talvez a gente falou, quando falou de oferta, a gente falou da questão da vocação,
E até a buzina avisando que o tempo está acabando, né, da nossa gravação aqui, né, o despertar aqui de um novo tempo. Mas me lembrou muito, aí eu não sei se vocês concordam, com o Sérvio-arbítrio, né? Lutero estava, né, na época dele, se deparando com Erasmo de Roterdã, que ele tinha admiração, e falava do livre-arbítrio, e tinha uma posição assim muito positiva do homem, né, do ser humano, antropologia positiva. Lutero demorou um pouco, mas teve que responder a isso, e ele não acreditava, e eu concordo muito com ele, né, que a gente não é a nossa inclinação não é para o bem, a gente não nasce bom e o ambiente nos contagia, a gente nasce mal. E ouvindo o Natan, me veio isso à cabeça, quer dizer, a gente tem um servo-arbítrio, o nosso arbítrio ele é sempre servo, escravo, né? Pelo pecado eu nasço escravo do pecado. Ou eu estou debaixo do governo do diabo, do pecado e do mundo, da nossa carne e do mundo, ou eu estou debaixo, né? Sou servo no reino de Deus. Eu nunca sou senhor. Primeiro porque eu sou criado, não sou criador. Então eu dependo do Criador, eu sirvo ao Criador. Mas aí, né, Adão e Eva, eles receberam uma incumbência de Deus, lembra? Vocês vão cultivar o jardim. Ele não deu posse para o jardim é de vocês. Vocês vão administrar. Né? Ali eles tinham livre-arbítrio, mas já com função. Ó, vocês vão servir ao meu propósito, que é, vocês vão cuidar, administrar o jardim, a criação que eu fiz. Ok? Perderam isso, se tornaram escravos do pecado, por isso morremos. Né? Nos tornamos escravos do diabo, né? Da nossa carne, que é inclinada ao mal. Então, nós precisamos do arrependimento, né? Da ação de Deus, primeiramente, que nos, né, tira da escravidão do pecado e nos traz para a graça de Deus. Vivemos debaixo da graça de Deus pela fé como salvos, e agora continuamos sendo tentados. Né? E vai ser assim até a volta de Cristo. O mundo vai ser sempre tentado para um lado e para o outro. A gente confia numa ideologia de direita, de esquerda, como se a salvação viesse do... Né? E eu vejo hoje muito assim que o dinheiro, o amor ao dinheiro, realmente hoje é o grande mal que a gente está vivendo na sociedade. É por isso que eu não oferto. Que vai faltar. Então eu confio no quê? Eu tenho que ter dinheiro na minha carteira, eu tenho que ter saldo no meu cartão, porque sem dinheiro eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quem é o meu Deus? De quem eu dependo? Do dinheiro. Eu não confio que Deus proverá no sentido, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não, eu tenho que me esforçar muito. Eu lembro de uma frase de um líder de uma entidade, de uma escola, que ele não ia no culto onde eu era membro, e eu convidei ele para ir no culto, e ele falou para mim assim, não, enquanto vocês oram, eu trabalho. E ele colocou mais de 2 milhões do bolso dele na escola. E a escola está quebrada. Quer dizer, nem sempre todo esforço, toda boa intenção, toda dedicação, todo trabalho resolve os problemas. E a gente já viu um povo escravo se tornar livre. A gente já viu 300 irem com Gideão ganhar de 10 mil numa batalha. A gente já viu Jericó cair, as muralhas de Jericó sem um tiro, sem uma pedra, né? Mas pelo poder de Deus. E mesmo a gente vendo tudo isso, a gente acha que depende do dinheiro. Porque ainda somos servos do diabo, do pecado e do mundo. E diariamente a gente precisa afogar isso, a nossa velha natureza, para que a gente reconheça: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E é por isso que o ofertar de tempo, dons e talentos é o quê? É uma questão de fé, de confiança, de entrega, né? De gratidão. E Deus só deu o dízimo depois da colheita, né? Tem gente que aprende aí nas igrejas que tem que dar, semear para colher. E o dízimo ele surge no contexto contrário, né? Depois da colheita você vai lá. Depois que as ovelhinhas cresceram, ficaram gordinhas, então na hora do abate, aí que você oferta ela a Deus. Nunca era antes para... se quer ter um bom rebanho, mata... Você vai matar a vaca leiteira, como é que vai dar leite depois? Não tem nem lógica. E as pessoas acreditam nessa pregação. Né? Mérito.
Não é mérito, é graça. Então, desculpa me alongar, mas eu me empolguei com as palavras do Natan. Me Não, obrigado. Eu acho que foi assim um excelente fechamento para o nosso bloco, para o nosso podcast. Mostrar essas realidades, né, que infelizmente são vividas dentro do meio cristão, mas não são bíblicos, né? Deu para entender que assim, a mordomia cristã como um todo, ela é de certa forma um termômetro da nossa fé, né? Um termômetro espiritual. Não é sobre é, não é sobre Deus querer o nosso dinheiro ou o nosso tempo ou o nosso talento, mas é sobre ele nos dar a oportunidade de servir a ele enquanto servimos o nosso próximo, né? Nos dá a oportunidade de participar da expansão do reino com o tempo, com os dons, com os bens financeiros. Eu agradeço muito pela conversa de hoje, pela aula de hoje. Espero que tenha sido esclarecedor para o nosso ouvinte também, né? Tenho certeza que muitos dos conselhos aqui serão colocados em prática, né? E eu espero que aconteça uma transformação de mente, né? A todo aquele que precisa ainda, e eu preciso, eu tenho certeza que vocês também precisam, né? Porque a nossa mente deve ser transformada diariamente. Muito obrigado, muito obrigado. Deu para a gente pensar sobre a mordomia, sobre as leis e que isso não é, a mordomia cristã não é uma lista de regra, né? Mas faz parte do relacionamento que nós temos com Deus, relacionamento de confiança, relacionamento de graça, né? Somos servos, somos mordomos, e não senhores do reino. Que o bondoso Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês, bem como a família de vocês. E nós encerramos esse episódio do nosso podcast que falou sobre mordomia cristã. Antes disso, eu vou pedir o pastor Natan para nos dirigir em oração e depois eu agradeço a eles mais uma vez. Nós oramos então. Bom Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina a caminhar no caminho da vida, não no caminho da morte. Porque o Senhor nos livra do pecado, que é da nossa idolatria, da nossa autossuficiência, da nossa cobiça, da nossa ganância. E o Senhor nos ensina que o caminho da vida está nas tuas mãos e que das tuas mãos tudo o que nós precisamos é o que vem. Obrigado, Senhor, por essa meditação na tua palavra, por esse ensino que de fato nos traz vida. Nos aproxima cada vez mais, Senhor, da tua palavra, com amor e com devoção, para recebermos cada vez mais da tua vida em nós. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Tenham um abençoado mês. E nós nos encontramos aqui no mês que vem, entre a cruz e a graça. Há sempre esperança. Tchau, tchau.